Que você está lendo? Mais um vídeo no canal. Dessa vez eu vou falar de um livro que, assim, ele é continuação de um livro que eu já fiz o vídeo aqui no canal e ele é muito bom. O primeiro já é bom, você tem que ler ele de cabeça aberta, porque senão você vai acabar falando assim, nossa, mais um livro daqueles de coach, de motivacional, que você tem que acordar de madrugada e entrar numa banheira de gelo. Se você ler de forma cética, com já pré-julgamentos, você não vai gostar. Mas vou te dizer, o livro é muito bom. Eu estou falando de Nunca é Hora de Parar, que é a continuação do primeiro livro do David Goggins, que se chama Nada Pode Me Ferir. Nesse livro, Nunca é Hora de Parar, é a continuação da vida dele e ele aprofunda um pouco mais nas reflexões que ele traz desde o livro 1. Todas as reflexões são baseadas nas histórias reais de vida dele, que é pautada em disciplina, em desafio, em superação, em dor. Segundo ele, né, a filosofia dele, você precisa de dor para mudar de patamar. Ele traz nesse livro muito a ideia, né, mais ainda, a ideia de que tudo está na sua cabeça. A mente nos aprisiona. Isso é verdade. Né? Então, assim, para a gente poder mudar de patamar, a gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que soltar algumas amarras, a gente tem que ir para águas profundas, como ele traz bastante nos dois livros dele. E junto com essa questão da mente ser o seu desafio, né, ser o seu obstáculo, ele fala que além de você destravar a mente, você precisa aumentar, ampliar a sua zona de sofrimento para sim reduzir a sua zona de conforto. Que na zona de conforto ninguém cresce. E ele fala que ao longo dos desafios, que são muitos desafios, são voltados para desafios, são retratados desafios de esporte, né, de maratonas, ultramaratonas e competições de outros esportes. Ele fala que quando você está no extremo de uma competição, dessas exaustivas que ele retrata, não é a dor física que pode te impedir. É claro que a dor física pode te impedir, você pode se machucar a ponto de não conseguir continuar, apesar dele não ligar para isso. Mas são os demônios que você começa a se deparar durante esses desafios. E ele até retrata que é como se fosse esses demônios morassem numa caverna que você tem pavor, mas que para você vencer e mudar os gatilhos na tua cabeça, você precisa entrar nessa caverna, se deparar com todos os demônios e lutar. Só assim você vai sair daquela caverna uma pessoa melhor. E aí, junto com esses conceitos, ele traz a questão de que é, a guerra, né, nunca acaba. E até um outro que eu anotei aqui, que é a transformação, junto com essa questão de a guerra nunca acaba, a transformação nunca termina. Então, mesmo que nos desafios você fale, caramba, se eu mudar isso, eu resolvo o meu problema. Não, porque aí você vai estar caindo numa outra zona de conforto. Então, a guerra nunca acaba. Você, seja numa competição, né, do tipo, eu terminei aqui uma maratona. Legal. Então, qual é o próximo passo? Uma ultra? Que ele até faz isso, né? Ele foi falar com alguém que falou, me inscrevi numa maratona. Aí o cara, por que você não escreveu numa ultra? E ele traz muito isso, né, do tipo assim, por que você tem que falar, o meu desafio é uma maratona, e quando você chega na maratona você fala, agora eu já corri a maratona. Por quê? Você parou? Não, nunca é hora de parar. Então, você tem que continuar para águas mais profundas. Ele traz sempre essa questão de águas mais profundas. E isso de a guerra não acaba, teus desafios têm sempre que aumentar, ele fala que assim a transformação é contínua. Porque se você tem que continuar sempre com desafios maiores, você tem que se transformar a todo momento. E a transformação, muitas vezes, ou todas as vezes, para a gente se transformar numa versão melhor da gente, a gente está falando de disciplina. Porque nada acontece por acaso.
é a disciplina que transforma a gente, seja num esporte, num hobby, num trabalho, é fazendo aquilo dali o tempo todo que a gente vai evoluir. Tem aquela teoria das 1000 horas, né, que é só depois de você completar 1000 horas naquela atividade, você pode considerar que você faz aquilo dali com maestria, ou começa a fazer com maestria. E aí, como eu falei, todos os momentos que ele traz no livro são momentos de superação extrema ligados a competições. Tem até um momento que ele faz uma operação bem delicada é, no joelho e depois, logo depois, sei lá, que todo mundo fala assim, você nem vai voltar a correr não, cara. De repente você volta a andar direito. E ele faz uma competição meses depois de ciclismo absurda, né, de, sei lá, 800 quilômetros sozinho, só para falar, eu posso, né? E aí ele traz um episódio que é de uma ultramaratona no deserto, que é maratona, eu anotei aqui, é no Saara, a maratona, então imagina a temperatura, que é a Marathon des Sables, 250 quilômetros, e ele fala mais uma vez que depois de uma quilometragem, não é a dor física que você está combatendo. Você não está combatendo contra. Você não está competindo contra o terceiro, o segundo, o primeiro colocado. Você não está competindo contra o tempo. Você está competindo contra você. E não contra você, pessoa, contra você interior. Você está competindo contra os seus traumas. Porque depois de uma quilometragem, está sentindo dor? Pô, não precisa falar isso. Eu já fiz Ironman, já fiz maratona, e depois de um certo momento, quem sou eu perto do David Goggins? Mas maratona, quando você chega lá, sei lá, no 30, 35, tá doendo? Você não precisa perguntar, tá doendo tudo. Mesmo para quem é amador, que nem eu, ou para o profissional, do tipo assim, no ritmo dele, com 35 vai estar doendo alguma coisa. A partir daquele momento é cabeça. E esse ponto da virada de chave do corpo para a mente é de cada um. Esse ponto é extremamente pessoal. No Ironman, quase 4 km de natação, né, 3,8, 180 km de ciclismo e 42 de corrida. A natação te dizer que passa rápido, agora o ciclismo, para mim, eu fiquei, sei lá, 6 horas e meia, uma coisa assim, pedalando. É bastante tempo para refletir. Você sente dor? Pô, tudo dói depois de um tempo. A bunda dói, as costas doem, os braços doem, o ombro dói. Pelo menos para mim, amador. De repente, o profissional ali está perfeito. É, mas é a cabeça que você vai competir. Até porque quando você deixar a bicicleta, tem mais 42 km de corrida. Então, é tudo na cabeça. Então, ele traz isso, de que ele competiu contra os demônios dele, novamente, contra a caverna. Né? E foi uma maratona no Saara, que sol horrível, pô, ali arrebentou a boca inteira, os pés dele estavam horrorosos, a ponto que é normal nessas competições o competidor ter que cortar um pedaço do tênis, porque o pé incha, né? Então, tendo que cortar tênis, os pés completamente arrebentados, as unhas completamente arrebentadas, e tem várias das competições que ele literalmente entrega tudo. Ele chega, desmorona no chão, a mulher dele já está acostumada, sabe que ele vai ali, vai fazer sujeira toda, vai fazer xixi, cocô nele mesmo, e ela vai ter que levar ele para o hospital. Mais ou menos, essa é a verdade sempre que ele compete nessas competições extremas. Mas esse é o primeiro exemplo que ele traz no livro. O que é legal dessa parte mental, porque assim, o livro é de desafio físico, sim, mas tudo é de desafio mental. Nessas competições extremas, ele fala que tudo se baseia em uma purificação mental. Por que purificação mental? Porque a todo momento a nossa mente ela está sempre sendo regada de pensamentos ruins, que ao longo da nossa vida, dos nossos dias, a gente infelizmente deixa entrar. E cabe a gente também ter momentos onde a gente purifica, tipo o teu corpo quando você dorme, que vai limpando, né, os seus órgãos, o seu organismo como um todo, a gente precisa também dessa purificação e limpeza mental. E é legal que ele traz isso numa questão até de relacionamento com o pai. O pai dele já era falecido, e
mas ele na história de vida com o pai dele, lá no passado, ele tinha um problema muito sério de aceitação, autoestima e precisar com isso de validação externa, né, porque se você tem um momento, né, onde o teu pai, tua mãe, ou teu círculo de confiança, né, de segurança, a todo momento fala que você não é capaz, você deixa isso enraizado em você. E aí você começa a falar assim: caramba, eu não sou bom o suficiente. Então, por mais que você se esforce, você precisa de validações externas, porque você vai sempre achar: não, eu não sou bom. Isso está na minha cabeça, porque ninguém está falando que eu sou bom e todo mundo sempre falou para mim que eu era ruim, então você precisa de validação externa. Todo mundo tem um pouquinho disso aí, tá? Eu tenho problema de autoestima e preciso de validação externa. Eu acho que todo mundo tem um pouco. E ele traz, junto com essa questão de eh, purificação mental, ele fala de uma coisa que eu acredito muito, que é assim: ninguém vira adulto, e não é questão de você crescer, né, você tem a atingir a maioridade, não, tô falando virar adulto mesmo, cabeça. Ninguém vira uma pessoa adulta sem ter lidado com o passado e ter matado alguns demônios. Porque senão, se você não enfrentou, não chegou lá e ridicularizou o seu demônio para você poder matar esse demônio, de fato, você não virou um cara adulto, né. Então, assim, aquela questão de o nascimento do adulto acontece quando a gente se olha de uma forma inteligente pela primeira vez, né, de uma forma madura pela primeira vez. Então isso pode acontecer aos 10, aos 12, aos 15, aos 40, depende de cada um. Então isso eu achei bem legal, de que você precisa voltar no passado para corrigir alguns momentos mentais que você ficou traumatizado, para aí sim você poder falar que aquele período encerrou e eu estou vivendo um novo momento pleno. Isso eu achei bem interessante. Tem um trecho do livro que também lembrei do livro anterior, que ele fala muito disso assim, que é até uma coisa interessante. Eu vi outro dia uma frase que me impactou, que eu acho que é verdade, né? Assim, por trás de toda mulher fitness no Instagram e tudo mais, tem uma pessoa que foi gordinha no passado. Me chamou atenção, se é verdade ou não, não sei, mas me chamou atenção isso. E eu vejo por mim. Eu hoje em dia levo uma vida um pouco mais saudável, pratico muito esporte, como melhor, me preocupo com o sono, com hidratação, acordo muito cedo para tocar o meu dia melhor. Mas por quê? Porque eu sempre fui fitness? Não, porque eu 40 anos de escolhas erradas, agora eu estou fazendo algumas escolhas certas. E ele fala muito isso, que é assim, você precisa a todo momento, quando você está assim, caramba, eu acho que não aguento mais, eu acho que eu preciso de uma motivação. A motivação nem sempre precisa vir lá da frente, ela pode vir de trás. Então você pode olhar para a versão anterior e falar, não quero voltar a isso não. E ele faz isso de uma maneira que era uma carta que ele, eu não sei se ele chegou a escrever ou se era uma carta mental, mas que era uma carta para o eu fictício, né, David Goggins fictício, falando, cara, você não pode voltar a ser quem você era lá atrás, não. Que era um adolescente obeso, que não conseguia fazer nada, que queria entrar para as Forças Armadas, mas que não ia passar nos testes e que não fazia nada da vida para ele, né, de útil para a vida dele. Ele não queria voltar a ser essa pessoa no passado. E ele, no livro anterior, no Nada Pode Me Ferir, ele traz algumas histórias que ele sempre traz um ponto aonde você tem que ficar na frente do espelho, se olhando durante alguns minutos e fazendo esse vai e volta, que é eu tô aqui, eu me admiro, o que tá legal, eu projeto para aquele visual o que, que eu gostaria de me transformar e ao mesmo tempo eu volto no passado para olhar naquele espelho o eu anterior que eu não gostava. E assim você consegue ganhar uma motivação. Tá? Então, ele fala muito disso, de você precisar voltar para o passado, se enxergar no presente e falar: o meu futuro não vai ser igual ao passado. E isso, segundo ele, te traz motivação. E esse ponto eu acredito.
O outro ponto que ele traz, ele chama de o quarto estágio. Eu não vou lembrar quais são os outros 3, mas a questão é, tem o preparo, né, a disciplina, tem a parte de alimentação e de se cuidar e tudo mais, aí tem a parte ali do vamos ver, né, para competição ali no caso, né, que você entrega tudo que você pode entregar. E aí vem o quarto estágio, que é do tipo, quando você fala, caramba, daqui eu não consigo mais. Seja no trabalho, no esporte, numa competição, ou qualquer momento da sua vida. Chega um momento onde a gente fala, desse ponto eu não consigo. Tá demais, o trabalho está muito pesado, o treino está muito pesado, o estudo está muito pesado, a competição está muito pesada, o relacionamento está muito pesado, qualquer coisa, você pode chegar em algum momento onde você fale, eu não aguento mais. E no caso dele, ele retrata isso com competições, que ele fala que a partir desse momento, é um momento de ruptura, que ele chama. A partir desse momento, é somente. Então, um pouco conectado com o que a gente falou nos pontos anteriores, né? A dor física, e ele traz, e assim, embasamento científico? Acho que não, mas faz sentido. Ele fala que assim, isso é verdade, tá? Cientificamente falando, o nosso cérebro, ele é muito bom em criar ferramentas, criar amarras mentais para a gente poupar energia, porque isso é fato. O cérebro ele quer que o corpo gaste pouca energia para você manter a energia vital, para você conseguir continuar. Então, por isso que existe a questão da zona de conforto. Quando você vai fazer alguma coisa, o teu cérebro fala, mas e se? Esse e se é o teu cérebro falando, fica quieto, cara. Então assim, vou gravar um vídeo. Ai, mas eu tô gordo, ai, eu não fiz a barba, ai, mas o cenário aqui não tá bom, mas a luz é o teu cérebro falando, fica quieto, vai ver televisão, né? Então, assim, e ele traz isso para os esportes. Eu não sei se eu acredito muito, não acredito, eu concordo muito com ele, que ele fala que esse ponto de ruptura, na cabeça dele, é algo em torno entre 40% e 60%. O que eu quero dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Quando você chega num ponto de ruptura, que é daqui eu não consigo passar. Eu estou exausto, eu estou quebrado, eu estou machucado, minha cabeça não aguenta mais, minha saúde acabou. Ele fala que isso, o teu cérebro chega nesse ponto de ruptura, ele começa a dar dor, dar sofrimento, dar enjoo, não importa o que ele cause no teu corpo, com algo em torno de 40% a 60% do que você ainda pode entregar. Então, segundo ele, nesse ponto de ruptura, você ainda tem o dobro para entregar. E no livro dele, todas as histórias, realmente, do tipo assim, ele entrega coisas que você não vai acreditar. Né? Do tipo de fazer uma competição com o pé quebrado. Quebrou no meio do caminho o pé, né, ali do tipo de fratura por estresse, o caramba 4, ele continua. Se machuca e continua. Né? Então, assim, aí você vai falar assim, mas isso aí eu não concordo. Tudo bem, não estou falando para você quebrar a perna e se inscrever numa maratona, e nem para você, durante a maratona, quebrou a perna e continuar. O que eu estou falando é, sim, faz muito sentido você incorporar que não importa o que aconteceu, eu preciso continuar. E ele fala muito isso, né? O ponto de ruptura, que é pessoal, é particular, é de cada um. O meu ponto de ruptura pode ser muito acima, muito além do seu ou muito anterior ao seu. Mas todo mundo tem um ponto de ruptura onde a partir daí o teu cérebro está falando, não, não dá mais. Mas na verdade o teu corpo consegue entregar praticamente o dobro. Tudo está na tua cabeça. Um último ponto que eu anotei aqui para trazer do livro, o livro é muito bom, tá? Ele é meio longo, mas assim, você vai ler ele muito rápido porque ele é bom, ele segura. Ele falava alguma coisa como andar com gigantes, mentores gigantes, consultores gigantes, não importa. Mas é uma coisa que até hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, isso é moleza. E eu faço isso hoje em dia. O que ele falava? Lá na juventude, quando ele estava sozinho, treinando, estudando, vivendo, né, com todas as dificuldades da família dele, de pai ausente, pai que batia, o caramba quatro, ele falava que ele tinha mentores invisíveis, gigantes invisíveis, uma coisa assim, que era o quê?
Ele pegava atletas, personalidades, pensadores, não importa, pessoas que ele admirava, seja como pessoas que ele admirava para a vida ou para aquele ponto específico, sei lá, um atleta de maratona, um atleta de triatlon, não importa. Mas ele imaginava aquela pessoa, ele imaginava que aquela pessoa estava escrevendo uma carta para ele, ou estava respondendo uma carta que ele tinha enviado para aquela celebridade, para aquela personalidade, dando conselhos, tirando algumas dúvidas, engajando, estimulando, motivando o David Goggins. Isso eu achei interessante. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil. Com inteligência artificial, isso é muito útil, tá? Eu comecei a fazer depois desse livro, que eu já tinha visto em alguns lugares, é, a adaptar isso para a inteligência artificial, que é assim, pega um exemplo, você tem que fazer uma apresentação no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, não importa. Faz a apresentação, você joga na inteligência artificial e fala exatamente quem é o público que vai assistir a sua apresentação. Se for no trabalho, quem é a pessoa que vai estar ali? É teu chefe, é o diretor, são diretores, são colegas de trabalho, não importa. Na faculdade, quem são as pessoas? E não são quem? Meu professor, meu diretor. Não. Meu diretor financeiro, que tem o perfil tal, ele é chato assim, ele é legal assim, ele preza isso, ele não gosta que faça aquilo. Mesma coisa, se for teu professor, se for teu colega de trabalho, se for o teu parceiro, a tua parceira. Você mostra a apresentação e fala, sei lá, quais são as possíveis perguntas. Isso te ajuda até, tá aumentando cada vez mais o número de pessoas que usam inteligência artificial como psicólogos, como conselheiros de relacionamento, para do tipo enfrentar situações difíceis com o parceiro, com a parceira, com a mãe, com o pai, com o filho, com a filha, não importa. Então você pode fazer isso hoje em dia, e eu comecei a fazer isso com a corrida, com a musculação e com a alimentação. Eu comecei a fazer do tipo, peguei alguns atletas de corrida, alguns atletas de triatlon, alguns pensadores, alguns filósofos, alguns influenciadores que eu curto. E quando eu tenho algum problema que eu não estou conseguindo solucionar, quando eu tenho alguma dor específica, né, eu tipo assim, poxa, isso aqui está me deixando chateado e tudo mais, eu tenho a minha cúpula, eu chamo a minha Liga da Justiça, que eu criei, eu ensinei, eu guardei na memória da inteligência artificial que eu uso esse grupo. O grupo é composto por fulano de tal que pensa assim, é a pessoa, tem essas competições, ele sabe quem é essa pessoa, que são personalidades conhecidas. Eu monto essa minha Liga da Justiça, montei essa minha Liga da Justiça, e eu falo que sempre que eu colocar alguma situação para minha Liga da Justiça, ela vai me trazer possíveis situações, possíveis soluções, possíveis reflexões, possíveis insights e possíveis frases motivacionais que eles falariam. E nossa, vem muita coisa bacana. E você vai pegar um copy, Ctrl+C, Ctrl+V? Claro que não, porque na vida real não acontece isso. Eu vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V na minha vida real, na minha fala com a minha namorada. Não, mas você vai pegar o conceito e isso vai te ajudar. Isso é muito legal. Então ele usa isso, que ele voltava no passado, escrevia as cartas para os gigantes invisíveis, para os mentores gigantes dele, e isso ajudava a motivar e a transpor algum desafio que ele estava naquele momento. E aí, como insights, eu diria, eu tive alguns e que eu vou falar aqui, né? Que assim, a gente tem, ou então você tem certeza, né? Assim, convicção de quem você é, de quem você era e de quem você quer ser. Você tem essa clareza? Você se questiona sobre isso? E assim, se você se questiona sobre isso, tem lá no passado alguma dor, algum problema, algum enfrentamento que você ainda não enfrentou e que precisa enfrentar, e que aquele padrão lá atrás, ou aquele demônio lá atrás, está moldando algum perfil, algum comportamento, algum padrão de comportamento seu atual?
porque isso é muito importante, aquilo que a gente falou, de você voltar no passado para tentar saber quem você é no futuro. Então, assim, esses três estão interligados. Eu botei esses três muito interligados, que é você saber quem você era, para você saber quem você se tornou e quem você quer ser. Você, nessa volta, você tentar identificar se tem alguma situação, algum padrão de comportamento que está moldando as suas decisões do presente. E por fim se você faz de fato esse questionamento, esse diálogo com você mesmo sobre esses três pontos, porque é mega importante. Não adianta nada você falar assim: ah, não, eu sou muito diferente de quem eu era no passado. Por quê? E o presente é diferente de quem você quer ser no futuro? Ah, não, já estou no que eu quero para o meu futuro. Você está quem você quer no futuro ou é zona de conforto? E aí, falando sobre as reflexões da zona de conforto, que eu acabei de falar, né? Você sabe quem você era, tudo bem. Essas perguntas a gente pode responder que sim, mas assim, você está sozinho agora aí. Você tem certeza que você sabe quem você era, você sabe quem você é e você sabe quem você quer ser no futuro? Se você souber, legal, perfeito, parabéns, porque é difícil. Agora, legal, então você voltou no passado, você resolveu as suas questões que moldam as suas decisões atuais e você está muito em linha com o que você quer para o teu futuro. Legal. Você já chegou no teu limite? Se você responder já, eu estou no meu limite que eu posso fazer, o limite que eu atingir para o meu trabalho, para o meu relacionamento, para a minha saúde, para o meu esporte, realmente é o teu limite? Ou é o ponto de ruptura? Que se você se concentrar, se você for lá atrás e resolver mais alguns problemas, destruir mais alguns medos, combater mais alguns demônios, você transforma esse teu limite em um ponto de ruptura e você pode ir 50, 100% a mais, porque o teu ponto de ruptura, segundo David Goggins, representa 40 ou 60% do teu real potencial de ir mais além. E para finalizar as reflexões, eu falaria um pouco do que eu acabei de falar da questão dos gigantes e mentores invisíveis, que é, tudo bem, você pode não colocar em prática esses gigantes e mentores invisíveis, mas quem te inspira? Quem te motiva? Tudo bem, quem me motiva é o meu filho, a minha filha, são os meus filhos, eu dar alguma coisa de melhor para os meus pais, retribuir, não importa, mas isso é quem te motiva ali a continuar ralando. Mas quem te motiva a ser uma pessoa melhor? Pode ser as mesmas pessoas que eu acabei de falar, tá? Mas tem alguém que você se espelha? Você fala, esse cara daí, não é assim, é futilidade se você falar, eu quero ser que nem aquele cara. Porque muita gente fala assim, eu quero ser que nem fulano de tal. É legal para ter o dinheiro do cara, para ter a fama do cara, alguma coisa assim. Mas quem te inspira a ser uma pessoa melhor? Você tem essa clareza? Se você tiver essa clareza, como eu falei, usa a inteligência artificial a teu favor. Coloca essas pessoas que você se inspira nelas e coloca elas para te ajudarem a chegar nessa versão melhor que você quer ser. Lembrando que nunca vai existir, né, o nunca é hora de parar, nunca vai existir a sua melhor versão. E sim, é uma melhor versão. Porque quando você chegar na melhor versão, vai ter uma melhor. Isso é um pouco até do que a gente já falou muitos livros aqui, né? Que é nunca é hora de parar, você nunca chega no ponto e você nunca atinge a felicidade. Porque a felicidade está no encontro de uma satisfação com uma dor. Então você satisfez, você sanou aquela dor. Só que para você ter a felicidade, você tem que ter uma dor. Então você chegou aqui, você sanou essa dor. Tá bom, então você vai ser 100% do tempo e para a vida inteira feliz? Não, porque vai começar a chegar uma dor que vai passar. E aí você vai ter que chegar de novo com isso aqui para superar a dor, para ser de novo uma pessoa feliz. Então a felicidade não é um ponto de chegada, é um flow, é um fluxo, é uma continuidade, é uma linha que você vai. Então, esse é um outro insight, assim, nunca é hora de parar. O parar é a tua zona de conforto. O parar é o teu cérebro falando, fica aí, já foi longe demais, mas você tem muito mais a dar. E eu não estou falando de esporte, eu estou falando de vida. O dar
mais não é assim, ai, eu não consigo mais dar. Não, você pode dar mais para chegar a uma versão melhor. Então esse é um outro insight. E agora vamos falar um pouco de como ele está na Amazon. Vamos lá, vamos falar como que o Nunca é Hora de Parar está na Amazon. Novamente, o nome do livro é Nunca é Hora de Parar, ele é do David Goggins, é a continuação do Nada Pode Me Ferir. Ele, capa comum 49, 44, ele tem audiolivro 39. Eu nunca comprei um audiolivro, até se você já leu, né, já leu não, né? Já ouviu algum livro através de audiolivro, comenta aí. Eu ainda sou um pouco cético, eu estou assim, poxa, não é legal isso, não é a mesma coisa. Mas tem muita gente que adora. Então me conta aí se você usa audiolivro, né? E no Kindle, R$ 33. Como eu falei, ele não é muito longo, 272 páginas, a partir de 250 começa a ser um pouquinho mais arrastado, mas é super tranquilo. Ele é de 2023, então ele é bem novo. David Goggins, como eu falei, e ele, vamos lá, ele está em 163 no ranking de livros como um todo, livros de treinamento, segundo, e livro de treinamento fitness, também segundo. Ele tem nota 4,9 de 5 estrelas e 2.480 análises, né, avaliações. Então, assim, é um livro legal, bem conceituado, muito bacana, e que, assim, guarda isso. Esse livro não é para te motivar. Você não vai ler esse livro e vai, nossa, eu estou motivado. Você vai ter esse livro é feito para te acordar. Você vai com aquele livro, você vai pegar um gatilho e falar: caramba, isso é zona de conforto. Esse livro conecta com outros que eu ainda vou falar aqui, que é uma sequência de livros legais, que é o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, o Sexo no Cativeiro, também é legal para acordar, e por fim eu falaria um que eu acabei de ler agora, que é o A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. São livros que não são para motivar você, são livros que são para fazer você acordar, para ter uma percepção maior da vida e de repente mudar para ser uma melhor versão de você mesmo. Então, esse livro vale muito a pena ler, contrário do vídeo anterior, que não valia a pena. Esse livro é bem bacana. Leia os dois e leia na sequência, para fazer sentido. Nada Pode Me Ferir, Nunca é Hora de Parar. Leia na sequência. E, por fim, não tem diferença nenhuma entre uma pessoa que não lê de uma pessoa que não sabe ler. Então, leia todo tipo de livro, principalmente livro que te tire da zona de conforto. Fui!